Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Cena Pós-Créditos, eu sou o João. Sabe quando você assiste um trailer e o trailer é meio esquisito, você não fica com vontade de ver o filme e tudo mais, e aí você chega, vê o filme e é um filmaço? Não é o caso de Projeto Gemini. Because what if somebody actually knew what we really are? Henry Brogan é um baita assassino, o cara é incrível, ele consegue atirar num trem se movendo a mais de 2 km de distância. E ele decide se aposentar de uma agência de inteligência especial lá dos Estados Unidos e ele acaba se metendo onde ele não devia e manda um assassino para aposentar ele de verdade. Acontece que esse assassino é ninguém mais, ninguém menos do que ele mesmo, uma versão mais nova dele. O filme tenta meio que esconder isso, ele tenta fazer uma revelação, o que é bem legal, mas o marketing todo foi feito em cima de ser a versão mais nova dele. E o pôster mostra isso, e o trailer, e enfim. Eu vou começar falando do que mais me incomodou no filme, que é o roteiro. Assim, é um filme de ação, é um filme, então lógica de cinema tem que ser aceita, você não pode ficar querendo apontar muita coisinha, muita inconsistência. Mas, por exemplo, tem uma cena que é a primeira cena do filme. O Will Smith tá lá assim com o sniper dele, né? E ele tem que atirar num trem se movendo a mais de 2 km de distância. Ok, até aí tudo bem, até aí eu tô aceitando. Acontece que ele tem que matar um cara que tá dentro desse trem, e ao mesmo tempo que ele tem que fazer isso, tem um agente dentro do mesmo trem passando as informações pra ele. Por que esse cara só não levantou e deu um teco no outro? Só pra complicar e mostrar que o Smith é cabuloso, mas assim, quando você para e pensa, é muito surreal, até mesmo pra um filme. E tem uma outra cena que eu não vou nem entrar em detalhe do cara, tipo, não morrer em alguns momentos e tal, mas o Smith tem uma perseguição de moto, a perseguição de moto é sensacional, tem um plano em primeira pessoa que fica muito legal, eu vou entrar mais em detalhes nisso depois, mas o cara gira com a moto assim, dá uma pirueta e dá uma rodada na cara do Will Smith. Tipo assim, o cara deu a moto bateu na cara dele. Ele ficou, tipo, com isso aqui arranhado. E o filme tenta ser realista no quesito de... Bom, se você morreria na vida real por causa disso, você vai morrer nesse filme. Mas o cara leva uma moto na cara e tá tudo bem. Mas pra mim o grande problema do roteiro não é nem esses aspectozinhos. Porque, tá, isso é podre, mas se o resto for bom, funciona. Mas você não consegue ter um mínimo de simpatia, um mínimo de emoção com os personagens. Você não consegue ter nenhum tipo de investimento. E o pior de tudo são os diálogos. É um negócio surreal. Os caras parecem um robô falando. Acho que um robô teria mais emoção. E não é nem tanto culpa dos atores, porque tem umas cenas até que eu acho que o Smith está constrangido de falar aquilo. Porque é muito podre, os diálogos são horrorosos. E tem um grande furo, tipo, que não faz o menor sentido, que a galera do Smith, eles estão de jatinho indo pros lugares. Aí eles conseguem rastrear e tudo mais. Mas eles sabem onde ele tá chegando antes mesmo dele chegar, sendo que eles têm um jatinho particular. Então, assim, não tem a lógica de... Entende? O roteiro não se preocupa com um mínimo de lógica, mesmo dentro do próprio universo. Não é nem a lógica da vida real, porque dentro do próprio universo não faz sentido. Porque ele justifica umas coisas, mas a justificativa deixa furos. E aí, quando o filme tava acabando, eu sabia que a direção é do Ang Lee, eu gosto muito do Ang Lee. Ele fez Razão e Sensibilidade, Brokeback Mountain, Tigre, O Dragão, Aventuras de Pi, já ganhou o Oscar 2 vezes. O cara é muito bom, eu gosto do trabalho dele. E aí eu vi os roteiristas, e um deles é o David Benioff, que fez Game of Thrones, a 8ª temporada de Game of Thrones, e X-Men Origins. Tá tudo explicado. Mas ok, falando desse roteiro desastroso, que é uma vergonha, que não faz sentido... Que, de novo, não é um problema. O filme não precisa ser realista com a nossa vida real, ele só precisa fazer sentido dentro da sua própria lógica. E então, nem aí, o filme não faz o menor sentido. E você não liga. Então, tipo assim, qual o propósito da ação, qual o propósito de você tentar, não desenvolve. Você tem que tentar desenvolver personagens, sendo que você acaba não se importando, você não liga, você fala, se morrer, morreu, tanto faz. Mas vamos falar então do que realmente é o foco do filme. Primeiro, normalmente, desde a década de 30, se eu não me engano, os filmes são rodados em 24 quadros por segundo. Esse vídeo está sendo rodado em 30 e significa que são 24 imagens a cada segundo que formam a imagem. Oh, o que a gente está vendo, a imagem de movimento.
E 24 quadros é o limiar, porque, enfim, a partir de 50 quadros, o movimento acaba ficando fluido. Então é 24, porque 24 vezes 2 dá 48, que cada quadro são passados 2 vezes, enfim. Isso é parte técnica, qualquer coisa eu deixo um link na descrição. Mas enfim, o filme foi rodado em 120 quadros, e ele vai ser reproduzido em 24 quadros 2D, que é o padrão do cinema, e em 60 quadros 3D Max. Então, os movimentos são muito mais fluidos. Parece um jogo de videogame. E isso é muito legal. Esteticamente, o filme parece um jogo de videogame. É a intenção. E você meio que fica muito mais imerso, porque é muito mais realista. Porque na vida real não tem quadros. Tá tudo se mexendo. Então, quando tá em mais quadros, fica mais fluido. Acontece que isso gera alguns problemas. É uma inovação tecnológica que precisa ser utilizada da forma correta. E enquanto nós temos cenas maravilhosas, tem um plano... O Smith está num barco, fugindo de noite, e a iluminação das estrelas refletindo no mar, e tudo isso na alta taxa de quadros, aquela coisa... Não, é maravilhoso, é um negócio que você quer gritar, de meu Deus, que coisa maravilhosa, que lindo, meu Deus, lindo demais. Por isso que documentários da vida natural são filmados em uma alta taxa de quadros, que a natureza fica um negócio maravilhoso. Acontece que, quando você tem uma alta taxa de quadros, tudo parece muito mais rápido. E às vezes, quando os personagens estão correndo, eles parecem que são um super-herói de videogame. Porque é uma parada meio ninja. Eles parecem ninja mesmo, fica meio cartunesco. Fica parecendo que os caras correm, sei lá, 70 km por hora. Então causa um pouco de estranhamento. À medida que o filme avança, você vai se acostumando, mas em alguns momentos isso incomoda. E também, além do movimento dos personagens, tem o movimento de câmera. Como é tudo muito mais fluido e muito mais rápido, os movimentos de câmera ficam muito mais rápidos. Então, uma cena que é filmada com a câmera um pouco tremida, pontualmente, um movimento de câmera um pouquinho mais veloz, fica uma bagunça, fica tipo assim, ó. E você muitas vezes perde o que está acontecendo em tela, porque é muito rápido por causa da alta taxa de quadros. Você tem um movimento que não tem aquele motion blur, né, que é aquele borrado, mas ao mesmo tempo é tudo muito, 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 muito mais rápido. Então, o filme fica mais rápido e a linguagem precisa acompanhar a tecnologia. Às vezes, tem umas quebradas nisso. Uma coisa que eu achei absurda no filme é a reconstrução do Will Smith jovem. Pelo que eu li, ele foi criado a partir de atuações do Will Smith mais novo. Então, assim, é um personagem 100% digital. E quando você tá no escuro, ou quando ele tem uma ação, ele faz alguma coisa, é extremamente realista, você esquece. No começo é super estranho, porque você sabe como é um ser humano. Mas à medida que o filme passa, ele te convence muito bem que é um outro ator. Isso é muito legal. O efeito é muito bem feito, a textura, as expressões faciais, meu Deus do céu, são muito boas. Entretanto, quando você está num ambiente muito iluminado e ele está interagindo com outras pessoas, você vê realmente uma discrepância gigantesca, porque ele é diferente dos outros. As pessoas são pessoas, mas ele tem algo que não tá certo, tem algo errado ali. Não posso dizer que é uma grande crítica, porque a maior parte do filme isso funciona e é quase impossível você realmente fazer uma pessoa. Um outro aspecto que me chamou muita atenção nesse filme é a música, porque assim, sei lá, ela nem tava lá. E quando tava, ela era uns toquezinhos baixos que, se você tirasse da cena, não fazia a menor diferença. Então, assim, que trilha sonora horrorosa. Mas o design de som é muito bom. É realmente muito, muito bem feito. O som das armas, de soco, de vidro quebrando. O design de som é muito bem feito, apesar da música não ajudar muito, não. Então, o som do filme me agradou bastante. Falando do elenco, Will Smith é Henry Brogan. Sendo bem sincero, eu não gosto muito do Smith. Eu acho... desculpa, não me odeiem por causa disso. Mas ele é a melhor parte do filme. Ele é carismático, isso eu não tenho como negar. E apesar de ter cenas que ele atua mal, não é culpa dele, é culpa do roteiro. Então, ele leva bem o filme. A Mary Elizabeth Winstead é a Dani, ela acaba acompanhando o Smith nessa jornada. O Henry Brogan, porque eu não conseguia não ver o Smith. Ele também não se esforça, né? Por isso que eu não gosto muito dele, porque ele é só o Smith. Mas enfim, eu adoro a Mary Elizabeth Winstead, eu acho ela uma atriz sensacional. E, assim, eu simpatizo com ela no filme e tudo mais, mas
ela não tem muito o que fazer, sabe? É muito... ela tá lá. Ela é um agente genérico. O Benedict Wong é o Baron. Ele interpreta exatamente o mesmo personagem que ele interpreta em quase todos os filmes, tipo o Doutor Estranho. Ele é um bom alívio cômico, o personagem dele é legal, ele é um piloto. É isso aí. E o Clive Owen, que eu acho um ator sensacional, ele interpreta o Clay Varys, que é o antagonista. Eu acho que ele realmente não ligava pro que estava acontecendo. Ele viu o roteiro e falou, nossa, chegou num ponto que eu não posso mais me esforçar por causa disso. Então a atuação dele é totalmente operante. Ele tá lá, mas você vê claramente que ele não liga. Tem horas também que o sotaque dele, ele é britânico, mas ele faz um sotaque americano no filme, e no meio da frase, o sotaque dele vira britânico, em algumas palavras. E ninguém ligou o suficiente para refilmar. O Projeto Gemini é um avanço tecnológico interessante, eu acho que o cinema não precisa ficar se reinventando tecnologicamente. É uma experiência totalmente diferente em 60 quadros e 24, se você tiver oportunidade. Assista em 60 quadros e 3D, porque vai fazer toda a diferença. Ele foi rodado para ser passado em 120, mas no Brasil não passa 120. Ele foi feito para rodar dessa forma. Então é como o filme deve ser assistido. A tecnologia é interessante, os efeitos são bons, tem algumas cenas que parecem pinturas, mas ao mesmo tempo os personagens são xoxos, o roteiro é um lixo, desculpa, e o filme realmente não tem nada a dizer. O visual não é suficiente para salvar um filme, ele precisa ter uma boa história. Tendo que dar uma nota, eu vou dar para Projeto Gemini uma nota 4, e não posso dizer que eu dou um dedão positivo, mas eu recomendo que vocês vejam no cinema pela experiência. Mas assim, não é um filme bom, né? É bem fraquinho. Então é isso, gente. O que vocês acharam do vídeo? Vocês estão ansiosos? Já viram o filme? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, se inscrevam no canal, deem uma olhada nas nossas redes sociais. E é isso. Muito obrigado, até a próxima e falou!